Bom dia, minhas queridas irmãs. Com muita alegria eu quero cumprimentar vocês, desejando que a doce paz do Senhor esteja em cada coração. Com muitas saudades, com vontade enorme de dar um abraço bem forte em cada uma de vocês. Como a saudade tem apertado nesses últimos dias. Mas louvamos a Deus porque Ele tem o controle de todas as coisas, não é? Deus é soberano e Ele tem nos guardado, Ele tem nos fortalecido. Eu tenho certeza que cada uma de vocês, nesse tempo que nós estamos distante uma das outras, tem continuado, né, a sua vida espiritual, a sua vida de oração, porque afinal de contas Deus nos chamou para uma grande missão. E com certeza, minhas queridas, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Talvez nunca tivéssemos enfrentado na nossa vida um tempo tão difícil, não é? Um tempo tão diferente, um tempo que vai além da nossa compreensão e da nossa imaginação. Hoje seria o dia da nossa reunião. Hoje nós estaríamos reunidas, né, para compartilharmos, para desfrutarmos de uma comunhão gostosa, para orarmos juntas e para termos o nosso momento de confraternização. Mas infelizmente ainda não é possível isso. Então, eu pensei em gravar este vídeo e mandar no nosso grupo para que cada uma de vocês possa ouvir e possa ser abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus e ter uma breve meditação com as irmãs. Talvez uma reflexão, não uma pregação, mas uma reflexão nisso que a palavra de Deus nos diz. E a palavra que nós vamos ler está registrada no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 32. E nós vamos ler o versículo 9, o 10 e o 11. E depois nós vamos ler também o versículo de número 15. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabara e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegada, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Até que verso 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Uma palavra, talvez, minhas queridas, um pouco difícil de entender e também um pouco obscura, talvez, ao nosso entendimento. Mas esse capítulo de Isaías trata-se de uma maravilhosa promessa de restauração. Nos primeiros versículos
deste capítulo. Mas o restante desse capítulo, ele traz também uma palavra de advertência para o povo de Israel. O povo de Israel estava enfrentando momentos difíceis na sua vida. Eles estavam cativos lá na Babilônia. Mas só que eles eram bem tratados lá. Então muitos deles se acomodaram ali. E Deus ficou muito triste com a situação de Israel ali. Principalmente com as mulheres que estavam desfrutando de paz, entre aspas, né? Porque eles estavam distante do Senhor ali, distante do templo de adoração. Mas estava tudo aparentemente bem. E não era isso que Deus queria para eles. Deus permitiu que fossem levados cativos ali, para que através da vida deles, Deus pudesse ser conhecido naquele lugar idólatra, naquele reino babilônico, que era o maior reino da época, poderoso, mas eram pagãos, adoravam o Deus Baal. Só que Israel ficou acomodado ali. Não falaram do amor de Deus, não se posicionaram, e isso trouxe tristeza ao coração de Deus. Então o profeta apela para as mulheres de Jerusalém a se despertarem da sua comodidade, a se colocarem de pé e ouvirem a voz do Senhor, e assim estarem preparadas para o que haveria de vir. Os versículos que seguem, nós podemos aprender algumas lições importantes e fundamentais para que a mulher cristã dos nossos dias, nós, possamos nos colocar de pé e estarmos preparadas para o que ainda virá a acontecer. Queridas irmãs, eu confesso para vocês que ninguém de nós estava preparados para esse movimento da Covid-19. Ninguém de nós estava esperando que um vírus tão cruel, tão forte, viesse assolar a humanidade. Por mais que a palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias viriam pestes, fomes, terremotos, guerras, mas parece que a gente lê e ouve e não leva a sério e acha que isso não vai acontecer conosco. Mas infelizmente o mundo todo foi pego com esta enfermidade. Quantos lares que choram hoje a perda dos seus entes queridos? Quantos lares hoje estão sofrendo todas as consequências que essa enfermidade tem trazido? E todos nós estamos sofrendo com isso. Eu acredito que ninguém está feliz em ficar enclausurado dentro de casa. Eu acho que ninguém está feliz em ficar em casa e não poder sair para trabalhar. E quantas pessoas perderam o seu trabalho, seus empregos, estão preocupados com o dia de amanhã. A palavra de Deus hoje fala conosco para que nós possamos nos levantar e despertar para que Deus possa falar conosco e para que nós, como mulheres de Deus, possamos também testemunhar do seu poder, testemunhar da sua palavra e sermos os profetas que Deus quer levantar nesses últimos dias.
Mas lá na carta de Efésios também, no capítulo 5 e verso 14, o apóstolo Paulo diz: levanta tu que dormes, desperta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mortos ali não é a morte física, mas é a morte espiritual. É o comodismo espiritual que muitas vezes gera morte na vida das pessoas. Mas Deus nos adverte para que nós possamos nos despertar e nos levantar e nos posicionar para que Deus possa nos usar. A palavra levantar quer dizer que nós devemos nos pôr de pé e deixar que Deus nos use. Desperta, filha minha. Desperta, porque eu quero falar contigo nesta manhã, diz o Senhor. E nesse texto, minhas queridas, nós podemos aprender algumas atitudes que nós, como mulheres, devemos aprender. E a primeira, devemos nos despertar a nossa consciência, despertar a nossa mente diante da situação que nós estamos vivendo. Não podemos ficar insensíveis, não podemos ficar de uma certa forma com um comportamento leviano ou não se preocupando com a situação alheia, com a situação daqueles que ao nosso redor estão sofrendo. As mulheres de Israel, lá na Babilônia, não estavam preocupadas com o que estava acontecendo ao redor do seu mundo, nem tampouco preocupados com aqueles que ficaram para trás lá em Jerusalém, sendo assolados pela fome, pela seca e pela destruição. Mas Deus chama a atenção delas aqui, para que elas se levantassem, se conscientizassem da sua responsabilidade. Da mesma maneira, minhas queridas, nós, como mulheres de Deus hoje, precisamos também nos conscientizar, nos levantar, manter o nosso relacionamento com Deus firmes, inabaláveis, para que nós possamos sentir e ver a necessidade do nosso próximo. Nós temos uma postura de fé em Deus diante das circunstâncias atuais que nós estamos vivendo. Embora não se vê nada, nenhuma luz no final do túnel para esta enfermidade, mas nós temos uma viva esperança em Deus e não devemos nos abalar com toda essa situação, mas permanecermos firmes sabendo que Deus é poderoso para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar e para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Mas isso não é para ficar só para nós. Devemos compartilhar com aqueles que também precisam da ajuda de Deus, precisam compreender e entender qual deve ser nossa posição diante dos acontecimentos que nós estamos vivendo. E o segundo ponto que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos estar preparadas para as aflições que a vida nos traz, conforme nós lemos aqui nesse texto. Porque, o verso 10, porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá,
Verso 11. Tremei, mulheres, que estáis sossegada. Turbai-vos, as que estáis tão segura. Despi-vos e pondes-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Não podemos estar despreocupada. E o que é que a palavra de Deus nos ensina e nos manda fazer? Que nós devemos despir-nos de tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós. O que é mais importante, minha querida irmã, para você nesse dia? Não vai responder para mim, mas faça uma reflexão na sua vida e veja diante de Deus o que está sendo mais importante para você hoje. Não sei o que você acha que é mais importante, mas a palavra de Deus diz que nada desta vida pode comprar a nossa verdadeira felicidade e a nossa verdadeira alegria. Esta pandemia tem levado ricos e pobres, tem levado pessoas de todas as classes sociais, tem assolado a terra toda, o mundo todo, ninguém ficou para trás, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nada desta vida tem valor algum diante de Deus. Então, o que é mais precioso para nós hoje é a nossa vida segura, alicerçada na palavra de Deus. É o nosso contato pessoal com Deus, é a nossa vida espiritual, a verdadeira esperança que há no nosso coração, a nossa fé inabalável, que nos faz caminhar independente da situação, mas sempre olhando para Jesus. Devemos estar então preparadas para o dia de amanhã. Quem sabe as aflições que ainda virão. O profeta conscientiza o povo sobre as consequências que viriam a eles por causa da sua indiferença que eles estavam tendo com Deus. Como eu já disse, o povo estava muito bem ali, mas não estavam. Estavam pensando que estavam seguros, vivendo no grande e poderoso império babilônico, rico, mas eles não estavam. Estavam totalmente inseguros ali. Hoje também, minhas queridas, Deus requer de cada uma de nós uma postura espiritual para podermos estar preparadas para o que pode surgir amanhã. Não sabemos, esperamos dias melhores, esperamos que isso passe logo e as coisas voltam ao normal. Mas será que vai voltar ao normal? Tudo isso? Deus permita que sim, não é, minhas queridas? Deus permita que sim. Mas a palavra de Deus também no versículo 11 que nós lemos diz: tremei, mulheres que estáis sossegadas, turbai-vos, vós que estáis tão segura. Nada neste mundo nos dá segurança. O dinheiro, a riqueza, os bens não traz segurança para ninguém. Mas a nossa verdadeira segurança está em Deus. Está em temermos a Deus, em guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. O respeito, a honra ao Senhor deve ser a nossa marca,
deve ser a marca na vida de uma mulher cristã. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10 diz isso. E ainda em Provérbios, capítulo 31, verso 30, a palavra diz: enganosa e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, minhas irmãs, toda vaidade, tudo passa nesta vida, mas a nossa fé prevalece para sempre. Mas o versículo 15 que nós lemos traz para nós uma esperança. Diz assim: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, lá dos céus, então o deserto se tornará em campos fértil, e o campo fértil será reputado como bosque. Glória a Deus, porque Deus tem sempre uma palavra de refrigério para nossa alma. Graças a Deus que do alto o Senhor derrama o seu Espírito para que nós possamos ser restauradas, para que nós possamos ser avivadas, para que nós possamos, como mulheres de Deus, fazermos a diferença. Nós encontramos muitos exemplos de mulheres que viveram em tempos difíceis, em tempos onde as coisas estavam muito ruins para a humanidade. Esther foi um exemplo. A rainha Esther estava vivendo num tempo muito bom, mas de repente algo se levanta contra ela e a sua nação, o seu povo, e quase foram totalmente exterminados da terra. Mas Deus levantou Esther. Esther se posicionou diante de Deus, não temendo a própria morte, mas se colocou como uma mulher de Deus para salvar a sua vida e a vida do seu povo. Temos outras mulheres também que fizeram diferença, não é? Temos Débora também, que se posicionou como juíza em Israel. Então, minhas queridas, Deus quer que eu e você façamos diferença hoje, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, minhas irmãs, hoje mais do que nunca, nós precisamos ser restauradas, renovadas, animadas e tomarmos uma posição diante de Deus e diante deste mundo. Eu não sei como você tem vivido esses dias aí na tua casa, não sei como está a tua família, não sei como está você espiritualmente, mas hoje Deus quer fazer uma mudança na minha vida e na tua vida. Deus quer que nós nos levantemos como mulheres de Deus e proclamarmos que Ele, o Deus poderoso, está com suas mãos estendidas sobre esta humanidade para curar, para salvar e para libertar. E acima de tudo isso, com certeza, aqueles que derem ouvido à voz de Deus compreenderão, saberão que Deus é soberano, que nada nesta vida e neste mundo supera a grandiosidade de Deus, porque Ele tem este mundo na palma das suas mãos. Queridas irmãs, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte e que nós nos levantemos e nos posicionemos diante de Deus para sermos usadas
para sermos ousadas neste mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra que foi lida e explicada nesta manhã, Pai, eu quero colocar cada irmã, cada Débora diante do Senhor. Eu quero suplicar, Pai, que o Teu Espírito Santo venha de uma forma poderosa e sobrenatural encher esta minha irmã nesta manhã, da plenitude do Senhor, da presença do Senhor, inundando a sua vida, o seu coração. Pai, enxugue as lágrimas nesse dia. Pai, abre os olhos espirituais das tuas filhas, para que elas possam contemplar. Olha, Ramassu, grande colheita, Pai, que virá. E um grande despertamento. Que o jardim da vida das tuas filhas possa florescer, Pai. Em nome de Jesus, entra, Pai, em cada lar nesta manhã. Desfaz, Senhor, todo o poder do mal. Desfaz, Senhor Deus, toda a incredulidade, toda a passividade, tudo aquilo que não te agrada, Pai. E faz uma obra, Pai, de transformação, de restauração no lar das tuas filhas, Pai. Console-as nesta manhã com teu Espírito. Abrace-as com teu amor e com a tua graça, Pai, para que elas possam desfrutar da tua presença. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!